Glória a Deus. Glória a Jesus. Os cumprimento com a paz do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Quero agradecer a Deus pela sua bondade, benevolência, permitir que eu pudesse contribuir essa noite, nestes 110 anos, dessa igreja tão amada por Jesus Cristo e tão relevante no Brasil. Que Deus continue abençoando o pastor presidente, pastor Orisvaldo Nunes de Lima, a irmã Vaninha, toda a mesa diretora, aos demais pastores que aqui estão, aos preleitores que passaram por este púlpito, que irão passar, ao cantor Jair, Deus abençoe sua vida, pastor de Vinagre, Deus abençoe, prazer estarmos juntos mais uma vez. Livro de Atos dos Apóstolos, este livro que mostra o Espírito Santo revestindo, o Cristo ressurreto enviando e a igreja incendiando o mundo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, e com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Parece que tem alguém ainda que acredita nisso. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, 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 que há de vir sobre vós. Glória a Jesus. E ser-me-eis testemunhas, mártires, em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, a quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há de vir.
assim como para os céus os vistes ir. Quem pode, toma o seu assento. Do cenáculo aos confins da terra, e por que não a Alagoas? Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que escreve com tanta maestria, de forma fidedigna e metódica, Lucas, entre os evangelistas, é o que mais discorreu acerca da oração e também da ação do Espírito Santo. Falando sobre oração no evangelho a qual ele escreve, ele discorre por cerca de mais de 11 vezes, enquanto a ação do Espírito Santo ele discorre por 14 vezes. E o livro de Atos dos Apóstolos é os atos do Espírito Santo e também uma igreja que orava. Quando Jesus ele ressuscita e fica por um período de 40 dias com os discípulos, enquanto dentro do cenáculo a primeira geração apostólica estava com medo, e dentro do cenáculo havia a ausência de paz. O coração dos discípulos, após o sepultamento de Jesus Cristo, o coração desses discípulos estava perturbado. Os discípulos com medo, e dentro do cenáculo a ausência de paz, com medo do Império Romano e com medo de tudo que poderia ocorrer dali para frente, com a perseguição dos judeus e com a perseguição também do Império Romano. Mas o Jesus das portas fechadas, e por que não aberta, pregador? Escute, este Jesus é também o Jesus das portas fechadas, porque ele não apertou a campainha, não apertou o interfone, não bateu na porta, não abriu maçaneta, mas ele atravessou entre as paredes e do lado de dentro ele diz: paz seja convosco. Eu vou melhorar. O que faltava do lado de dentro era paz, mas Jesus entrou do lado de dentro e ele trouxe exatamente o que faltava: paz seja convosco. Como melhorou, glória a Deus, eu vou melhorar a minha fala. O que falta do lado de dentro, o Jesus essa noite das portas fechadas, ele preenche dizendo: paz seja convosco. Em João capítulo 20, versículo de número 26, estando no meio deles, ele diz, observe, em João capítulo 20, versículo 26, Jesus está no meio. Mas em Gênesis 2:9, a árvore da vida eterna está no meio do jardim. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, a sarça arde em chama, mas ele está no meio da sarça. Em Números capítulo 7, versículo 89, vem para a tenda, Moisés, e na tampa do propiciatório eu falarei contigo, não na esquerda e não na direita, mas no meio dos querubins. Salmos 22, versículo de número 3, enquanto você adora, ele habita no meio dos louvores. Salmos 46, versículo 5, se ele estiver a escanteio, à esquerda ou à direita, a cidade se abala, mas se ele estiver no meio, ela não será abalada. Sofonias capítulo 3, versículo 17, eu, o Senhor, estou no meio de vós. Apocalipse 1:13,
Quando João olhou para ver quem era aquele que falava com ele, ele não estava à esquerda e não estava à direita, ele estava no meio dos castiçais. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, ele está no meio do trono. Se essa noite ele estiver no meio, pode ter certeza, grandes coisas irão acontecer. E foi ele que diz: onde estiver um, dois ou três, com Joadita ou crente alagoano, eu estou no meio. O lugar dele é o centro, o lugar dele é o meio. Se nessa festa ele estiver à esquerda ou à direita, talvez nada vai acontecer. Mas se ele estiver no centro e no meio, pode ter certeza, ele batiza com o Espírito Santo. Pode ter certeza, ele cura, ele salva, ele liberta. E cadê os crentes que irão morar no céu? Nos 40 dias com os discípulos, ressurreto, ele restaurou a vida de Pedro. Quando Jesus naquela quinta-feira foi orar com Pedro, João e Tiago, o Pedro é aquele que dormiu por 3 vezes, mas na mesma quinta-feira no Sinédrio, ele negou 3 vezes. Mas Jesus no domingo apareceu para ele ressurreto na Galileia e fez 3 perguntas. Aquele que dormiu 3 vezes e negou 3 vezes, Jesus apareceu para ele na Galileia e fez 3 perguntas. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Se sou eu, corto o ministério dele e coloco outro no lugar. O problema é que quem prega só conhece o hoje e o ontem. Mas quem chamou Pedro não desiste de quem nós desistimos. Mas qual a diferença de Pedro e de Judas? Já valeu a noite. A porta que tu bate após a queda define a tua restauração. Judas bateu na porta dos homens com 30 moedas, e vou parafrasear, eles disseram: se vira. E Pedro dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, mas estava no mesmo lugar que há 3 anos antes escutou Jesus dizer: farei de ti pescador de homens. Parece que alguém levantou para dar glória. Eu vou repetir: aquele que dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, foi para Galileia e Jesus fez 3 perguntas, porque Jesus sabia que o mesmo que dormiu, que o mesmo que negou, na Galileia iria receber as 3 perguntas e no mesmo lugar iria pregar, e quase 3.000 almas iriam se converter. Ele não desistiu de você. Jesus está restaurando o crente aqui essa noite. Mas os discípulos perguntavam para Jesus acerca do reino. E Lucas diz que este que foi crucificado, que se apresentou vivo, com muitas e muitas infalíveis provas, é o mesmo que, enquanto os discípulos estavam preocupados com o reino, ele estava preocupado em revesti-los de poder. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o reino, Jesus estava preocupado em incendiá-los em poder, para incendiar Jerusalém, Samaria e também os confins da terra.
Pentecostes não é uma opção. Pentecostes é o ponto de partida. Pentecostes é o ponto de partida de onde a igreja irá sair para incendiar o mundo. E antes de Jesus subir a súmpita aos céus, ele olhou aos discípulos e disse: ficai em Jerusalém. Por causa desse glória eu vou dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ninguém pode receber do alto se não aprender a ficar. Ficai em Jerusalém até que do alto possais receber. Se ficar onde Deus te colocou, do alto tu recebe. Ficai e do alto receberá. Ficai, Ele te enche essa noite. Ficai, Ele te batiza. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois vocês sairão e serão minhas testemunhas. Pega isso, pelo amor de Deus. Ninguém pode receber do alto se não aprender a ficar. Mas ninguém pode sair se do alto não receber. Parece que alguém desse lado entendeu, eu vou repetir. Ninguém pode receber do alto se não aprender a ficar, mas ninguém pode sair se do alto não receber. O céu está aberto em nosso favor para recebermos tudo o que Ele tem essa noite. A promessa está embasada em uma ordem: ficai, para poder do alto receber. E antes de subir a súmpita aos céus, ele deixou essa promessa embasada nessa ordem. E de repente ele começa a subir a súmpita aos céus. Os discípulos estão parados, perplexos, atônitos, olhando aos céus. As nuvens cobriu os olhos dos discípulos e apareceu dois varões, dois anjos. O ministério de Jesus sempre foi acompanhado pelos anjos. Quando Jesus nasceu, quem o adorou? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão foi um anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Quando ele ressuscitou domingo pela manhã, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? Um anjo. Quando ele subiu a súmpita aos céus, quem disse que ele voltaria? Os anjos. Mas quando ele sai do Getsemane, ele disse: eu tenho à minha disposição, se eu pedir para papai, 12 legiões de anjos. Mas eu não quero 12 legiões de anjos. Para pregar o evangelho eu quero 12 homens. Mas são comuns, imperfeitos, mas quem começou a boa obra, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel para terminar. Varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, da mesma maneira que vocês viram subir, da mesma forma vocês verão o descer. Os discípulos estão parados, vão para o cenáculo e começam a orar. São 120 com tudo em comum, o mesmo sentimento, o mesmo coração.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, todos no mesmo lugar, todos no mesmo lugar, quando de repente, se o de repente de Deus vier essa noite, quando de repente um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios. É o de repente de Deus essa noite, cheios do Espírito Santo de Deus. E os que estavam em volta se aproximaram, porque ouviram a voz. E eles perguntaram, eles estão embriagados. Observe, quem está do lado de fora, quando ouve a voz, o barulho do lado de dentro, quer saber o que está acontecendo lá dentro. Por isso que sumo sacerdote, na orla do seu vestido, tem campainhas e romãs. Quem estudou mais que eu, trouxe a informação que são 72 campainhas na orla. E por quê? Porque campainha bate na romã. E quem está lá fora, quando o sumo entra lá dentro e tem barulho de campainha e romã lá dentro, quem está lá fora diz: está trabalhando lá dentro e está vivo. Mas se quem passasse lá fora e não ouvisse o barulho lá dentro, dizia: é possível que tenha morrido lá dentro. Se quem passar do lado de fora do ginásio e não ouvir barulho de glória a Deus e aleluia, vai dizer: os crentes alagoanos morreram. Mas se passar lá fora e ouvir o barulho de glória a Deus, que o diabo odeia, vai dizer: está vivo, está vivo. Deixa eu ver se tem crente vivo aqui. Só quem é vivo enche esse lugar de glória. Se tem barulho de glória a Deus, é porque tem crente respirando com vida. E se demorou para abrir a boca para dar glória, levantar essa mão para cima. Isso aqui é a Assembleia de Deus. Oh glória, oh glória. Só quem é vivo. Pedro se levanta no meio deles. E Pedro diz: o que Pedro diz, que penetre no teu coração essa noite. E avisa aqueles crentes frios, sensacionistas, que querem apagar a chama que foi acesa em Atos 2, e o rastro de fogo que cruzou a história e incendiou Alagoas, incendiou a Rua Azusa.
incendiou o navio Clemente, incendiou Belém do Pará. Qual é a pregação? O dom do Espírito não é somente para nós, mas para vós, para os que estão de perto e para os que estão de longe, para os vossos filhos e para quantos Deus ainda chamar. Ele ainda chama, Ele continua batizando com o Espírito Santo de Deus. Pedro diz: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias não seria mais o Espírito Santo tirado de Moisés sobre 70, o mesmo Espírito Santo que um dia pairou sobre a face das águas, e Deus só disse depois que o Espírito Santo pairou. O mesmo Espírito Santo que foi retirado de Moisés e colocado sobre 70, o mesmo Espírito Santo de Deus que foi dado aos profetas, a juízes, a sacerdotes, o mesmo Espírito Santo que Joel profetizou que Deus derramaria sobre toda a carne, o mesmo Espírito Santo que esteve no último do Santo dos Santos, que é o ventre de uma virgem, o mesmo que no Jordão pairou em forma corpórea como uma pomba, o mesmo Espírito Santo que Jesus soprou sobre os discípulos, o mesmo que desceu em Atos 2, o mesmo que incendiou a rua Azusa, o mesmo que desceu em Belém do Pará, é o mesmo que está entre vós essa noite. Mas na agenda de Deus é Judeia, Samaria e confins da terra. Pedro, ele traz o evangelho incendiando em Pentecostes a Jerusalém, mas a igreja ficou enclausulada em Jerusalém, mas ela precisava romper as barreiras culturais de Samaria. Mas uma semente um dia foi lançada no solo de Samaria, por uma mulher que teve 5 maridos, 5 camas, 5 certidões de casamento, mas quando bebeu da água da vida eterna, jorrou dentro dela, ela deixou o cântaro e saiu gritando em Samaria: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. A semente já havia chegado no solo de Samaria, mas havia perseguição contra a igreja, e não há perseguição que pode parar o rastro de fogo de uma igreja incendiada em Pentecostes. A perseguição dos judeus não pode parar, a perseguição dos imperadores Calígula, Nero, Domiciano, Marco Aurélio não pôde parar. A perseguição durante a história não pôde parar a igreja. E hoje a teologia liberal que tenta se infiltrar em nossa igreja não irá parar a igreja, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Enquanto estão gritando lá fora que a Bíblia precisa ser atualizada, tem crente assembleiano dizendo: para nós ela é inerrante, infalível, inspirada. Só quem tem ela na mão joga ela para cima. Inspirada, inerrante, ela não muda. Se a perseguição agora é sutil e lá fora estão gritando que menino pode usar roupa de menina e menino pode falar fino que nem menina, tem crente essa noite dizendo: diz a palavra, Deus criou macho e fêmea, menino dá glória a Deus grosso e menina.
Se está dando glória a Deus fino aí, te endireita, rapaz. O Espírito Santo te enche. Só quem pode adorar. Vai economizar a glória a Deus para amanhã, ou vai deixar tudo aqui essa noite? A igreja que recebeu poder em Atos 2 é a mesma que em Atos 3 Pedro e João estão subindo para a oração, porque quem é cheio de poder continua orando. E quando Pedro e João estão subindo para a oração, tem um coxo na porta formosa. E o que o coxo pensou? Se tem festa lá dentro do SESI, tem esmola. Aí disse para Pedro: me dá uma esmola. Pedro olhou nos olhos dele e disse: não tenho prata e não tenho ouro. Segura. O coxo deve ter pensado: estou na porta duro, não tenho Jesus, não tenho prata, não tenho ouro, estou aqui triste, cabisbaixo na porta. Esses dois crentes não tem prata e não tem ouro, mas lá dentro está dando glória. Está desempregado, mas está do lado de dentro adorando. Feinho não arrumou Rebeca até agora, mas está do lado de dentro adorando. Está duro, não sabe nem como vai voltar para casa, mas está com a mão direita levantada e adorando a Deus. O coxo deve ter perguntado: o que será que tem lá dentro que não tem aqui fora? Pedro diz: o que tem lá dentro e não tem aí fora, se quiser eu te dou. Jesus, 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 o que fez você sair quilômetros de distância para vir adorar. Jesus, 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 Jesus. Não tem prata e não tem ouro, mas tem o levante e anda. Segura. Ninguém deu R$1 para o coxo, mas quando ele ficou de pé, não se contentou, entrou do lado de dentro, saltando. Não, tu vai dar glória a Deus agora. Ficar de pé todo mundo fica. Saltar de um pé só, crente alagoano também salta. Mas diz que ele ficou de pé, saltou e adorou. Mas como nem tudo é festa, Atos capítulo 4, a primeira prisão de Pedro e João. Se Atos capítulo 2 é o primeiro revestimento de poder, Atos capítulo de número 3 é o primeiro milagre da geração apostólica, Atos capítulo de número 4, a primeira prisão, Pedro e João. Estão murmurando? Estão não. Diz que eles oravam. Eles oravam e Deus moveu o lugar. Enquanto Deus movia o lugar, há uma reunião no Sinédrio. E a reunião no Sinédrio é: o que aqueles crentes alagoanos têm, indouto, iletrado, não estudou muito, mas quando abre a boca para cantar, mas quando abre a boca para pregar, alguém levantou na reunião e disse: eu sei o que eles têm. Eles andavam com Jesus.
Atos capítulo de número 5, o primeiro pecado da igreja primitiva. Atos capítulo 6, a primeira instituição dos diáconos. E no meio dos diáconos surge um pregador, cheio do Espírito. E Estevão, em meio à perseguição, quando pregava, os ímpios rangiam os dentes, ao ponto que quando Estevão está pregando, não recebeu tapinha nas costas, nem foto para stories e nem elogios. O que ele recebeu? Pedras. Ele vai ser o primeiro mártir da igreja. E uma irmãzinha um dia se levantou e perguntou na escola bíblica: aonde Deus estava, que deixou Estevão, um servo de Deus, morrer a pedradas? No mesmo lugar que quando teu filho estava na cruz, no trono, sem perder o controle da história. Mas antes que a irmãzinha pensasse, Deus perdeu, não. A igreja perdeu um Estevão, mas ganhou um Paulo. Jesus não perde. Alguém levantou a mão lá no fundo, eu vou repetir: Jesus não perde. Mas qual o privilégio de receber pedradas? Nenhum. Mas o privilégio de se parecer com Jesus não tem nada igual. O que Estevão disse em meio às pedradas: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E enquanto lançam pedras na igreja, Estevão viu o céu aberto, e o dono da igreja recebendo a destra do Pai. Pode tacar pedra, pode caluniar, mas os céus, a igreja de Jesus, permanece aberto. Tomba na arena um diácono, e no meio da perseguição, Filipe, ele vai cumprir a agenda de Deus em Samaria. E quando ele chega em Samaria, diz a Bíblia, isso aqui vai para aqueles que ficam me procurando, perguntando: eu quero ser um pregador. Quer ser pregador, jovem? Não pregue para impressionar homens. A cruz não precisa de adornos. A cruz não é ortopédica. A cruz não precisa de decoração. Pregue o evangelho da cruz como ele é: poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Filipe não inventou história em Samaria, diz a Bíblia, que ele pregou a Cristo. Qual o resultado? Demônios foram expulsos, paralíticos curados, enfermos curados. Houve grande alegria em Samaria, e almas se converteram, e houve avivamento. Quando Filipe termina de pregar em Samaria, chega Pedro e João para supervisionar a obra. Isso aqui é para nós obreiros. Filipe deve ter pensado: eu preguei, não tinha ninguém, quem tem que tomar conta aqui sou eu. Reino de Deus não tem carreira solo, rapaz. Um planta. Pode ir, Filipe. Está chegando alguém que rega. E nem precisa contratar departamento de marketing. Por quê? Quem dá o crescimento é Deus. É Deus. É Deus. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Só que Filipe agora está na sede em Jerusalém, tranquilo, na comodidade. Está difícil o congresso de jovens com este tema. Hashtag Gaza está deserta. Gaza não tem multidão. Gaza não tem glamour. Gaza só tem um eunuco.
E o Senhor falou com Filipe dizendo: desça ao deserto de Gaza. Filipe deixou a comodidade de Jerusalém e desceu ao deserto de Gaza. Quando ele chega, o mordomo da rainha de Candace está em cima de um carro lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo conduziu Filipe a perguntar: entende tu o que lês? E a resposta do eunuco é a resposta que o mundo está gritando lá fora: como poderei entender se não há quem me explique? Filipe subiu para o carro e pregou a Cristo. Este que tu lês é o Cristo que eu prego. Quer aceitar Jesus? Quero. Quer ser batizado? Quero. O que eu faço? Vai para a minha igreja, assina um papel, discipulado de 60 dias, no próximo batismo tu batiza. Filipe falou: aqui não, tem uma poça aqui no deserto, não sei quem colocou, afundou ele no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado, crente e dando glória a Deus. Quem faz em Gaza o que ninguém quer fazer, também vai viver experiências que os outros não viveram. Já vi pastor chegar de jatinho e sair de jatinho. Já vi pregador chegar de helicóptero e sair de helicóptero. Mas chegar pelo Espírito Santo, ser arrebatado pelo Espírito, do deserto de Gaza a Azoto, só quem faz em Gaza o que ninguém quer fazer. Mas não fique me olhando assim com essa cara assustada, porque assim como o Espírito Santo arrebatou Filipe do deserto de Gaza a Azoto, quem vai arrebatar a igreja nem é o Espírito, mas é a voz do Cordeiro que irá nos chamar com o toque da trombeta, e sairemos daqui para ir para uma outra cidade. O Evangelho chegou na Judeia, chegou em Samaria, mas agora o Evangelho precisa chegar aos confins da terra. Se me aguentam mais 15 minutos, digam amém. E eu nem vou pedir para cutucar ninguém. Mas quem é o missionário que vai levar o Evangelho dos confins da terra? É uma ex-prostituta que agora dirige o ciclo de oração. É um ex-presidiário que agora prega no Brasil e no mundo. É um ex-cachaceiro que agora louva ao Senhor. E Deus derrama o teu espírito. A Assembleia de Deus ainda é assim, porque na mesa da graça todo mundo é ex. Paulo é aquele que respira ameaças de morte. E a palavra respirar ameaças de morte é como um boi selvagem. Só dá glória se entender. Boi selvagem só é domado com aguilhão. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões da graça. Saulo respira ameaças de morte, persegue a igreja e está no caminho de Damasco pegando cartas para prender cristãos. No meio do caminho, o dono da igreja aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo caiu ao chão, porque a graça sabe nos colocar em nossos devidos lugares. Meu Deus, a graça sabe nos colocar em nossos devidos lugares. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues.
Duro é para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões, caído ao chão sem enxergar. Vá até a rua direita, na casa de um certo Judas. Conduziram Paulo sem enxergar, agora ele está orando. Ontem estava perseguindo, mas depois do encontro com a graça está orando. Ontem estava bebendo cachaça, depois de encontrar Jesus, está com a mão direita levantada e adorando. Ontem estava com o nariz cheio de cocaína, hoje não está com a perninha cruzada, todo engomadinho, olhando para mim, sem encher esse lugar de glória a Deus. Só que o dono da igreja está falando com Ananias, dizendo: Ananias, permita-me parafrasear, tu vai à rua direita na casa de Judas e lá tem um missionário, e o nome dele é Saulo. Quem? Saulo. Mas esse não é aquele. Escuta, Ananias, na minha olaria eu não tenho lata de lixo. Eu vou repetir: na minha olaria eu não tenho lata de lixo. Na minha olaria vem barro, jogo fora, eu limpo, e depois modelo, e depois ponho no fogo, tiro do fogo. Se não tiver bom, eu não jogo fora, eu quebro, mas não te perco. Eu te quebro, mas não te perco. É melhor ser quebrado na mão do oleiro do que ser jogado fora pelo mundo. Ele te quebra essa noite, te faz de novo, mas não te perde. Para você eu não sei o que ele é, mas para mim é vaso. É vaso escolhido e vai padecer pelo meu nome e levar o evangelho aos gentios. Olhem para cá. Se o evangelho que você acredita é o de Deus vai te dar vitória, cutuca teu irmão, Deus vai te honrar, Deus vai te colocar no pedestal e teus irmãos lá embaixo, tu veio no lugar errado e está acreditando naquilo que Jesus não disse. Quer saber o que é evangelho? Eu vou te explicar. Depois que eu explicar, dá tempo de ir embora e rever os seus conceitos. Quer saber o que é evangelho? Paulo vai padecer pelo meu nome. Em Atos capítulo 9, quase morto em Damasco. Atos capítulo de número 9, rejeitado pelos irmãos em Jerusalém. Atos capítulo 14, apedrejado em Listra. Atos capítulo 16, açoitado em Filipos. Atos capítulo 17, expulso de Tessalônica. Atos capítulo 18, enfrenta os falsos apóstolos em Corinto. Atos 19, enfrenta as feras em Éfesos. Atos capítulo 23, é preso em Cesareia. E antes de ser preso, ele chora com os anciãos em Mileto e diz: o Espírito me revela. Revela o que, Paulo? Não é vitória, mas que em Jerusalém me espera prisões e tribulações, mas não deixarei de levar o evangelho da cruz. Atos 23 e 24, na frente de Félix e de Festo, ele é réu, mas faz da tribuna judiciária o púlpito e o embaixador prega. Na frente de Agripa, quase Agripa se converte, mas em Atos de número 28, que ele apelou para César e pegou uma embarcação rumo a Roma. Mas tem um detalhe: quando você faz aliança errada, ele quebra o navio como quebrou de Josafá. Quando o missionário não quer cumprir a missão,
ele manda a tempestade e chacoalha o barco. Mas quando ele quer dar uma passadinha em conexão na ilha de Malta, ele permite o vento euroaquilão quebrar o navio. Deixa eu dizer algo para você essa noite: deixa Deus quebrar o navio, é porque Ele tem propósito maior, mesmo que você não entenda. O Pedro que empaquita Jerusalém, o Filipe que quebra as barreiras culturais, e o Paulo que leva fogo a Roma. E somos nós que fazemos parte de uma história de 110 anos, levando fogo a essa nação. Paulo vai padecer pelo meu nome, e é Ele que vai levar o Evangelho aos confins da terra. E aqui eu encerro. O livro de Atos dos Apóstolos diz que alguns homens de Chipre e de Cirene, no meio da perseguição, levaram o Evangelho a Antioquia e fundaram uma igreja na terceira maior cidade daquele tempo. Antioquia se torna uma base missionária, e um pastor em Jerusalém, por nome Barnabé, é nomeado para pastorear Antioquia. E ele se lembra de Paulo e traz Paulo para Antioquia. E numa reunião de oração, enquanto eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo de Deus separou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. E alguém essa noite, só por você, precisava escutar isso. Por um obreiro, eu abro um parênteses na mensagem, porque alguém precisava escutar isso agora. Paulo e Barnabé foram para Frígia, Pisídia, Sicília, Galácia, e João Marcos estava. João Marcos provavelmente se acovardou e abandonou a missão. João Marcos, na sua casa, no cenáculo, ele recebeu os maiores pregadores. Na casa de João Marcos frequentou João, frequentou Pedro. Ele cresceu no ambiente espiritual. No capítulo 13, o jovem Marcos abandonou a missão. Mas em Atos 14, versos 14, Barnabé e Saulo foram chamados de apóstolos. No 13, ele abandonou a missão. No 14, Barnabé e Saulo são chamados de apóstolos. Tu precisava escutar isso. Por um capítulo. Por um capítulo. Por um capítulo. Aí veio essa noite pensando que está tudo acabado. Paulo, quando é solto de Roma, depois de 2 anos de prisão, ele volta agora para a masmorra mamertina, mando de Nero. E quando ele escreve para Timóteo, ele diz: traga João Marcos. Por um capítulo, parece que tudo acabou. Mas os céus abriu um parênteses hoje na mensagem só para te dizer: tu ainda é útil. Você ainda é útil ao ministério. Te coloco de pé essa noite. O Evangelho chegou na Macedônia, chegou na Ásia Menor, e o livro de Atos termina de forma abrupta, ou seja, ele não termina. E por que ele não termina? Porque eu e você,
ainda vivemos os Atos dos Apóstolos. Eu e você ainda vivemos a ação do Espírito Santo de Deus até o dia em que a trombeta soar e nós partiremos dessa terra para a eternidade. Que essa igreja continue levando o rastro de fogo. O rastro de fogo de um Deus que em Hebreus 12, 29 é fogo consumidor. Que em Gênesis 15 ele fez uma aliança com Abraão no fogo. Mas que em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, ele chamou Moisés em uma sarça de fogo. Mas que em Êxodo 13, 32, a coluna no deserto era uma coluna de fogo. Mas que no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 38, ele respondeu a Elias com fogo. Mas que em Jeremias 23, versículo 29, ele diz que a tua palavra é fogo. Mas em Zacarias capítulo 2, versículo 5, o Senhor é um muro de fogo. Mas em Mateus capítulo 3, versículo 11, João diz: eu só batizo com água, mas tem alguém. Parece que tem três ali que conhece, mas tem alguém que é mais poderoso do que eu, que é mais poderoso que o pregador. Quem é ele? É aquele que vos batizará com Espírito Santo e fogo. Não é revelação. Tem algum Caio aqui? Tem algum Caio aqui? Tem? Ok. Quero ver se ele é Caio mesmo. Para ter culto na sinagoga tinha que ter no mínimo 9 pessoas. Se chegasse lá e tivesse 9, 8 não tem culto. Deixa a sinagoga fechada. Tem que ter 10. Aí tem 2 andando no caminho de Emaús e 2 rabinos conversando diziam: onde 2 falaram dele, ele está no meio. Segura. Segundo os rabinos, se tivesse 2 rabinos falando da Torá, ele se manifestava. No caminho de Emaús tem 2. Falando do Flamengo, não. Falando dele. E ele apareceu. E os créditos eu dou para o pastor Orisvaldo, aprendi com ele. Quando eles conversavam, diz o texto que o coração deles ardia. E a palavra arder no grego é só para quem gosta. Se não gosta, nem disfarça. Pegando fogo. Este rastro de fogo que desceu em Atos 2 é o rastro de fogo que há 110 anos chegou em Alagoas. E se esse fogo ainda queima dentro de você essa noite, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Não precisa nem de música, nem de movimento e nem cutucar 2 ou 3. Quando ele quer batizar, não precisa de movimento de pregador. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Se não é batizado com o Espírito Santo, seja agora, seja agora, seja agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba agora o batismo com o Espírito Santo de Deus e deixa o fogo queimar dentro de você.
Se está esperando eu dizer que tem chave, porta aberta e vitória, veio no dia do pregador errado. Mas se veio essa noite para ouvir que Ele quer te encher, sem fundo musical, sem movimento de pregador, seja cheio essa noite. Se só é cheio debaixo de louvor, é porque entrou vazio e é só emocionalismo. Mas se não precisa de fundo e está cheio, abra a tua boca para adorar a Ele. Oh glória, oh glória, oh glória. Vai chegar o dia em que crente assembleiano não vai precisar de movimento, fundo musical e nem movimento e jargão de pregador. Jesus, quando quer te batizar, Ele te batiza. Eu achei que precisava colocar um louvor muito alto e o pregador descer, ficar colocando a mão na minha cabeça e dizendo: diga glória, 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 glória. Não precisa disso. Atos capítulo 10, Pedro só pregou e Cornélio, cheio, passou a falar em línguas estranhas. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio do Espírito essa noite. Ele não precisa de muito para te batizar essa noite. Jesus quer te revestir de poder essa noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Sem jargão, sem fundo musical, ainda tem crente alagoano cheio do Espírito Santo. É porque eu preciso de motivação. Tua motivação é a palavra, rapaz. Se passar lá fora e não ouvir barulho lá dentro, mas se passar lá fora e ver crente cheio, abrindo a boca e adorando a Deus, é porque dentro desse ginásio tem vida. E por que tem vida? Porque aquele crucificado, sepultado, ressuscitou e está vivo entre nós. Jesus, Jesus, oh glória. Pregador, sem jargão, sem fundinho e sem cutuca 2 ou 3. 3 verdades para você se manter de pé como igreja. Atos capítulo 1. Ele apareceu vivo. Se tu crê que Ele é vivo. Segunda verdade, Ele prometeu te revestir de poder. E a terceira, este mesmo que vocês irão subir em breve,
Em breve. Em breve. Alguém já pulou da cadeira? Em breve. Em breve. Em breve. Só quem acredita, em breve. Em breve voltará. Eu vou fazer uma pergunta e só vem aqui à frente. Se você entender isso, a cruz não te aceita como você é. Vou repetir. Jesus não te aceita como você é. Ele te aceita como você está, não como você é. Não estou competindo com o pregador para ver quem ganhou mais alma. Quem ganha é ele. Então nem vem emocionado. A cruz não te aceita como você é, porque ela não é ortopédica. Eu sou assim e não mudo. Se quiser vir, ele te transforma, mas ele muda. Evangelho não muda adversidades. Evangelho transforma caráter. Mas se quiser vir como está, se vier bebendo cachaça, amanhã está embriagado pelo Espírito. Se quiser vir louco de cocaína, amanhã está pulando de um pé só, sem droga nenhuma, mas cheio do Espírito. Se vier cheio de patuá, pode vir. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se tem alguém para Jesus, saia do teu lugar e vem. Tem alguém essa noite, saia do teu lugar e vem. Se tem alguém aí do teu lado, que quer aceitar a Jesus, pegue-o e traga aqui à frente, em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus essa noite? Saia correndo do teu lugar e venha à frente. Jesus quer salvar você essa noite. Cadê a primeira alma para Jesus? Se tiver alguém vindo, levanta a mão e mostre que tem alguém. Onde está a primeira alma para Jesus essa noite? Vem. Se tem a primeira, tem a segunda. Pregador se converteu sem receber vitória, sem chave, foi porque a palavra de Deus, ela transforma e ela liberta. Vem. Cadê a segunda alma essa noite? Isso, vem. Se tem a segunda, tem a terceira. Cadê você? Se tem a segunda, tem a terceira. Onde você está? O Espírito Santo te chama essa noite. Onde está a terceira alma para Jesus? Pregador, eu quero me reconciliar. Saia do teu lugar e vem. É o Espírito Santo que te chama essa noite. Pregador, eu sou aquele obreiro João Marcos. Eu sou aquele ministro que achou que estava tudo acabado. Porque ele não salva só o pródigo e a ovelha que está perdida. Mas às vezes tem dracma perdida dentro da casa. Saia do teu lugar e vem. O Espírito Santo está te chamando essa noite. Não, nós não vamos mexer com as tuas emoções.
Não, nós não precisamos apagar luz, não precisamos de fundinho, não precisamos de entretenimento. São 110 anos, e se essa palavra não salvar um pecador, nada mais irá salvar. Saia do teu lugar e venha pela palavra. Saia do teu lugar e venha pela palavra. Saia do teu lugar e venha pela palavra de Deus. Tem mais uma alma? Vem. Vem que na mesa da graça todo mundo é ex. Isso. E ele gosta assim, com tatuagem, com cabelo amarelo. Daqui a pouco está pregando, tu está sentindo a presença de Deus. E é mesmo, pregador, é. Fiquei 10 anos no sistema penitenciário, fazia parte de uma facção. A graça entrou lá dentro, me salvou. Hoje estou pregando no Brasil, no mundo. Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo. Ele tira da mesa da academia, do instituto teológico, mas ele tira também de dentro de uma cela do presídio, te coloca de pé, te dá um banho de graça e te usa. Oroia soremia, uriaia camanchorá. Pregador, eu estou afundado no crime, na droga, deixa eu te dizer. Condenado a 22 anos e 11 meses. Fui namorar logo a filha da dirigente do ciclo de oração que está aqui. E o namorado da filha da dirigente, bandido, foi preso, saiu em todo o jornal. Aí ela foi para o culto no domingo à noite buscar a palavra. E o pregador pregando disse: tu vai entrar num deserto e pode passar 10 anos. Ele podia ter dito 2, né? 10 anos. Eu vou entrar contigo. Primeira coisa que eu recebi do presídio no dia do jumbo foi a Bíblia da minha sogra. Eu, integrante de uma facção criminosa em São Paulo, 3 anos depois, dia de visita, fui num culto. E lá dentro os crentes cantando: foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Uma irmã cheia do Espírito Santo que visitava o teu irmão levantou, colocou o dedo na minha cara e diz assim: diz o Senhor, Juliano, te visito numa madrugada, não se assusta porque é Deus. Comecei a ler aquela Bíblia escondido dos outros da facção para que ninguém soubesse. 3 horas da manhã, dentro da cela do presídio, Deus me visita, e eu ouço no meu ouvido Ele dizendo: é numa madrugada, não se assusta porque sou eu. Peguei aquela Bíblia, abriu a tranca do presídio, desci com ela debaixo do braço. Os detentos olhavam e diziam: aquele rapaz está louco. Eles chamavam de do rap e diziam: o do rap está louco. Chamei os integrantes da facção criminosa, entreguei o meu estatuto e disse: vou servir a Jesus. Um filho do diabo se levantou no meio deles e disse: tu tem alguma dívida com o PCC? Eu falei: tenho não, mas a dívida que eu tinha, Jesus pagou na cruz. E digo mais, não pense que eu estou quebrando a perna do crime não, porque a perna do crime foi quebrada no Calvário, mas o meu Jesus não teve a perna quebrada. E eu estou aqui hoje pregando no Brasil e no mundo, dizendo que Ele continua salvando.
glória. Sem pai pastor, sem irmão pastor, sem padrinho, sem nada. Mas no meu caminho Jesus colocou pastores crentes, que me abraçaram e me deram uma oportunidade. E tu vem dizer para mim que Jesus não pode te salvar essa noite? Sai do teu lugar e vem. A graça que derrubou Saulo, que me buscou atrás de uma penitenciária, é a mesma que te alcança essa noite. Saia do teu lugar e vem, em nome de Jesus. Preciso entregar o microfone, mas eu sei que tem mais alguém. Eu sei que tem alguém aí no meio. O crime não vai conseguir te segurar. A corrente está caindo agora. Sai do teu lugar e vem. Isso, vem. Desce as escadas da graça. Isso, vem. Isso, vem. Cadê você essa noite? Vem. Oh, aleluia. Isso, vem mais. Vem mais. Zacarias disse que se ele assoviar, você vem. Está descendo mais, vem. E ele gosta assim, aqueles que davam trabalho lá no bairro. Tem uma moça vindo ali chorando, isso, vem. Isso, vem. Comando. Aí tu me via na internet, nas escolas bíblicas. Aí tu achou que eu cresci, meu papai me colocou lá na universidade, aprendi tudo. Eu lia no banheiro sem luz, com a Bíblia aberta do lado de fora da grade, porque só do lado de fora tinha uma lâmpada. Eu lia 8 horas por dia. E Jesus usava os crentes lá dentro para dizer: quando tu sair daqui, o Brasil vai ser pequeno para o que Deus vai fazer. E tu passa o dia sem ler um versículo, no ar-condicionado, no carpete, com açaí, com Nutella e leite ninho. Aí Ele vai salvar teu filho, irmã. Deus me encheu essa noite para te dizer: eu vou salvar teu filho, irmã. Ramanasana, Orion de Haitenemekehanes, Rocando Penestova, Reco de Canesianama, Ruke de Sienema, Ramassone.